Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós vamos estar considerando a parte Faça seu melhor no ministério da semana 26 de setembro a 2 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová sempre possa estar abençoando a cada um de vocês. Como dito, nós hoje vamos estar considerando a parte Faça seu melhor no ministério. Teremos a primeira conversa, revisita e estudo bíblico. Então a primeira conversa, ela diz assim, use a sugestão da sessão Conversas sobre a Bíblia da campanha para iniciar estudos bíblicos. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Então, após a consideração, nós vamos estar fazendo a análise do ponto número 12. Então, eu baseei essa demonstração no serviço de campo presencial e foi fato verídico. Então, essa apresentação foi fato verídico. Então, vamos ver como é que fica a primeira conversa. Então, o nome do publicador é Lucas e do morador é Marcos. Então, inicia assim. Bom dia, me chamo Lucas. Como você se chama? Então, o morador diz, né? Bom dia, olha, estou com tanta coisa para fazer lá dentro que não posso perder tempo com vocês. Então, Lucas diz, não seja por isso. O que eu posso ajudar? É só falar que eu faço, aí depois a gente conversa. O morador diz assim, não precisa. O trabalho que vocês fazem é mais importante. Me diz o que vocês desejam. Então Lucas diz, tem certeza? Se eu puder lhe ajudar, ficarei muito feliz. O morador diz, então fala a palavra de Deus, que já vai ser de grande ajuda. Então Lucas continua, então tá bom. Estamos nesse mês de setembro com uma excelente campanha e estamos fazendo uma pergunta para as pessoas. O senhor acha que é possível ser feliz para sempre? Então o morador diz, olha, acho muito difícil. Ter um momento de felicidade já é raro, imagina para sempre. Então Lucas diz, ter felicidade realmente não está fácil. Mas veja o que me ajudou a ter um pensamento diferente. Veja só comigo o livro do Salmo 37, 29. Então faz a leitura do texto, né? E depois continua assim. Como o senhor se chama? Então o morador diz, Marcos. Então Lucas diz, Marcos, percebeu o que o texto falou? Os mansos viverão para sempre na terra. Concorda que se só tiver pessoas mansas e boas, o mundo seria melhor? Então Marcos diz, sim, isso é fato. Então Lucas finaliza assim, é a própria Bíblia que nos dá essa garantia. Eu posso passar aqui no sábado e te mostrar por que podemos acreditar no que a Bíblia diz. Então aqui Lucas ele finaliza a sua demonstração. Então vamos considerar agora o ponto, a lição, número 12 da nossa brochura Melhore sua leitura e seu ensino. Então o ponto tem o tema, seja simpático e mostre que se importa. Antes de fazer a consideração da brochura, é fato, só pela demonstração que Lucas ele atingiu o ponto. Porque além de ser simpático, ele mostrou que se importava por se colocar à disposição em ajudar. Mas vamos ver o que a brochura diz. Então, a primeira parte diz assim, o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então, como você pode fazer isso? Pense nas pessoas, coloque-se no lugar das pessoas, imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. Pense no efeito de suas palavras, E o último ponto fala de modo bondoso. Então podemos perceber que Lucas fez exatamente isso, Pensou na pessoa, porque imaginou o problema que ela estaria enfrentando, os afazeres que ela tinha que fazer, se colocou à disposição.
Ele pensou nos efeitos de suas palavras, né? Ele foi uma pessoa consoladora, fortaleceu ela pelo fato de se colocar à disposição, não ofendeu pelo fato de querer ajudar e foi bondoso, mostrou que se importava com a pessoa. Então, além de atingir muito bem o seu ponto, que era o ponto 12, ele conseguiu. O morador cortou a conversa e ele conseguiu se sair muito bem. Então, podemos dizer que o Lucas foi muito bem em sua demonstração. E se aplicarmos o ponto dessa maneira, com certeza você também se sairá muito bem. Dando continuidade, vamos agora fazer a parte de revisita. Então, use a sugestão da seção Conversas sobre a Bíblia, da campanha para iniciar estudos bíblicos. Depois, use o vídeo Por que estudar a Bíblia, sem mostrar durante a parte. E ao final dessa demonstração, vamos considerar o ponto 16. Então, vamos para a demonstração. Então, o nome do publicador é Oséias e do morador é Davi. Então, fica assim. Bom dia, Davi. Ontem tivemos a oportunidade de conversarmos um pouquinho na fila do banco. E como combinamos, passei hoje aqui para continuar nossa conversa. Então, Davi diz: Bom dia, Oséias. Estava no seu aguardo realmente. E ontem estava tão cheio o banco que quase não conseguimos conversar. Oséias diz: Exatamente. Posso me sentar aqui? Davi diz: Claro. Me espera. Vou pegar um café para nós. Delícia, hein? Então Oséias diz: Então, Davi, ontem estávamos falando sobre altos juros e impostos e vimos que por causa disso e de vários outros fatores, as pessoas acabam ficando infelizes, desesperadas e algumas acabam tirando sua própria vida. E eu te perguntei se é possível ser feliz para sempre. Mas como tinha chegado a sua vez no caixa, acabou que eu não consegui te responder. Te dar a resposta para essa pergunta. Mas o que você acha? Davi diz: Olha, Oséias, eu fiquei pensando nessa pergunta. Eu, pessoalmente, desejo que seja verdade. Mas do jeito que está esse mundo, às vezes é difícil de acreditar. Então Oséias diz: Concordo com você. Se formos esperar alguma coisa do mundo, realmente só ficaremos mais desanimados. Mas, Davi, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que está nela vai se cumprir? Então, Davi diz: Sim, na verdade é a única fonte de esperança que temos. Então, Davi continua: Muito bem. Veja só comigo o texto do Salmo 37, 29. Gostaria de ler? Então, o morador faz a leitura, você faz a leitura e depois você pergunta: Davi, se só houvesse pessoas justas na terra, como você acha que estaria? Aí Davi diz: seria um lugar de paz. Então Oséias continua: Sim, e é exatamente isso que Jeová quer para nós. Mas será que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Veja só a importância de estudarmos a Bíblia. Então, você finaliza mostrando o vídeo, ok? Então, chegamos ao fim da nossa demonstração e vamos agora fazer a consideração da lição 16 da nossa brochura. Então, a lição 16 tem o tema Concentre-se em coisas positivas. Então, como se pode fazer isso? O que se deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Então, como pode fazer isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então, conseguimos perceber que Oséias, embora tenha citado o que eles conversaram no banco, que foi altos juros, impostos, pessoas que acabam tirando sua própria vida, ele não ficou focado nesse tipo de assunto. Ele direcionou logo para a coisa boa, a palavra de Deus e o resultado e o benefício que ela nos dá. E ele usou exatamente o que diz o terceiro ponto. Use a palavra de Deus.
chame a atenção para o que Jeová fez, o que ele vai fazer pela humanidade. Isso vai dar esperança e coragem para a pessoa. Então, na pregação, encare as pessoas de modo positivo. Imagine cada pessoa como futuro irmão. Então, tente sempre trazer o lado bom da história, né? Por mais que o mundo esteja indo de mal a pior, a palavra de Deus é fruto de esperança. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus como autoridade máxima, com certeza o resultado vai ser positivo. De fato, Oséias se saiu muito bem na sua apresentação. E se você fizer igualmente, se sairá também. Dando continuidade à parte Faça Seu Melhor no Ministério, nós vamos agora ter o estudo bíblico, que está na brochura Seja Feliz para Sempre, lição 7.6. Após a demonstração, vamos considerar a lição número 6 da brochura. Então, o estudo bíblico fica assim. Então, Oséias inicia dizendo: Muito bem, Davi. Agora vamos considerar o ponto 6, que tem o tema Jeová se importa com as pessoas. Você pode ler o início, por favor. Então, depois que Davi fizer a leitura inicial, você diz assim: Muito bem. Então, vamos agora ouvir essa leitura, né? Depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, na sua demonstração, você determina se ouve o áudio ou não. Após ouvir o áudio, você diz assim: Como Jeová se sente quando vê as pessoas sofrendo? Então, Davi vai dizer: Dá para perceber que Jeová ficou extremamente chateado com aquela situação. Tanto que nos versículos 7 e 8, ali mostra que Deus viu a aflição e ouviu o clamor e estava disposto a salvar o seu povo. Então, Oséias diz: Isso mesmo. E ainda no versículo 8, Deus diz: Vou descer a fim de livrá-los. É claro que Deus ele não desceu pessoalmente para fazer isso, mas sim usou a sua força ativa. Mas o que essas palavras demonstram do nosso Deus com relação às pessoas? Então Davi diz: Bem, percebi que quando os seus servos estão enfrentando algum tipo de sofrimento e buscam a ajuda de Deus, Deus com certeza vai ajudar. Oséias? Muito bem, mas percebeu um detalhe interessante? Ali diz que Jeová primeiro viu e depois ouviu. O que isso nos faz ter em mente? Então Davi diz: Bem, se eu conseguir entender a sua pergunta, é que Jeová já tinha visto o sofrimento. Ele sabia que o seu povo estava sofrendo. Mas depois de ouvir, ou seja, os israelitas clamaram a Deus por meio de oração, Jeová agiu. Aí Oséias diz: Muito bem. O que isso nos ensina? Davi, que quando passamos por alguma coisa aflitiva, precisamos logo falar com Deus. Oséias diz: Muito bem. A segunda pergunta: Você acha que Jeová quer mesmo ajudar as pessoas? Então Davi diz: Sim, tanto quer como fez, salvando os israelitas e dando seu filho Jesus. Oséias: Perfeito. Você acha que ele tem poder para fazer isso? Davi diz: Com certeza. Pelos israelitas, ele mandou 10 pragas e abriu o mar. E com Jesus, fez vários milagres e o ressuscitou. Então Oséias faz outra pergunta: E por que você acha isso? Então Davi diz: Pois temos provas disso, e a Bíblia é inquestionável. Então Oséias ele finaliza assim: Muito bem, vamos dar continuidade. Então, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Então, a lição 6 que estava sendo analisada tem o seguinte tema: Explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. E como você pode fazer isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem
E o último, explique de modo simples. Podemos perceber que Osés fez exatamente assim. Em dado momento da sua apresentação, ele diz assim, ó, observou no versículo 8, Deus diz, vou descer a fim de livrá-los. E mais adiante ele diz assim, mas percebeu um detalhe interessante? Ali diz que Jeová primeiro viu e depois ouviu. Então, por ele trazer essas perguntas novamente, ele destacou as palavras-chave que estavam relacionadas com o ponto principal. Então, aqui diz assim, ó, vou repetir novamente. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto. Também pode fazer perguntas que ajudem as pessoas a perceber quais são essas palavras. Então, além de destacar, ele fez perguntas para que Davi pudesse responder aquilo que ele havia entendido. Então, de maneira simples e prática, Osés conseguiu aplicar muito bem o seu ponto. E tenho certeza que se você também se preparar, você também se sairá muito bem em sua designação. Então, chegamos ao fim do nosso Faça Seu Melhor no Ministério. Espero que tenha contribuído para a sua preparação da reunião e também, se você tiver com alguma designação, também possa se sair muito bem. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, faça seus comentários, se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sino para que você possa estar recebendo novos vídeos e assim receber as notificações. Então, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.